Tudo em paz? Coração está calmo? Eu estava lendo um livro de um escritor muito renomado chamado Charles Swindoll. Tradução livre do título do livro é Fratura por Estresse. Música dramática. Aqui é tudo arranjado, a gente ensaia. Nesse livro, ele contou algo com o que eu posso me relacionar bastante, e talvez você também. Ele conta que ele entrou numa atividade, numa rotina tão louca na vida dele, que quase não tinha tempo para nada. Ele conta no livro que, ao invés de mastigar a comida, ele engasgava com ela, de tão rápido que ele tinha que comer. Ele ficava irritado com a esposa, com os filhos, com o cachorro. E ele diz assim: eu fui me tornando insuportável. Tamanho era o seu estresse. Ele disse que a ficha caiu, Vivaldo, quando ele estava sentado à mesa, no almoço, devorando a comida, e a filha dele disse assim: papai, eu quero te contar uma coisa, mas eu vou te contar rapidinho. Naquela hora ele entendeu que algo estava errado. Então ele disse: minha filha, você pode contar o que você quer contar para o papai, que é importante para você, e você não precisa contar rapidinho. E a menina brilhantemente respondeu: então eu não vou contar rapidinho se você não ouvir rapidinho, se você ouvir devagar. É difícil isso hoje, não é? Ouvir devagar, ouvir empaticamente, ouvir com atenção. É difícil. O WhatsApp, o Telegram já tem um botão para a gente adiantar pelo menos 2 vezes o que a pessoa está dizendo, a velocidade. E algumas pessoas, eu não vou dizer desse recinto, gostariam de adiantar a velocidade 4 vezes. Nós não ouvimos empaticamente. Analise se com você não acontece isso. Algumas vezes a pessoa está dizendo algo para você, mas você na verdade já está pensando o que você vai responder. Você nem ouviu ainda. Algumas vezes a pessoa está te contando uma história, uma experiência que teve, e você já está pensando na experiência que você teve, que é parecida com a experiência que ele teve, está só esperando a sua chance para você contar. Não é de admirar que o profeta Miqueias, ele quando se aproxima para advertir esse povo, ele nos faça lembrar das palavras de Tiago, irmão do Senhor no Novo Testamento, que no capítulo 1, versículo 19, diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto ao ouvir e tardio para falar. Um filósofo chamado Zenão diz o seguinte: que nós temos 2 orelhas para ouvir mais, para falar menos. Ouvir empaticamente deveria demandar de todos nós o seguinte: olha, eu entendi que você disse isso, reformular a frase e falar: foi isso mesmo que eu ouvi? E não simplesmente já estar internamente produzindo uma série de ideias dentro da nossa própria cabeça, antes que a pessoa termine. Esse era o problema que Miqueias denunciava. Veja você, Miqueias capítulo 1, versículo 2. Miqueias capítulo 1, versículo 2. E aqui nós temos um chamado não somente a Judá, não somente a Israel, mas a todos os povos. Diz assim: ouvi,
todos os povos, prestai atenção à terra e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Qual é o apelo de Deus a Judá, a Israel e as nações? Ouça, ouça. Por centenas e centenas de anos era isso que Deus estava dizendo: ouça, dê ouvidos. Esse era o apelo geral. Mas veja no capítulo 3, versículo 1. Disse eu: ouvi agora, vós, cabeças de Jacó, vós, chefes da casa de Israel. Não é vós outros que pertencem saber o juízo? O profeta, usado por Deus, faz um apelo a Israel, a Judá, às nações, e diz: ouça. Agora ele fala dos chefes, os cabeças, os príncipes, os líderes. Ele diz o que para os líderes? Para os governantes, para aqueles que estão em posição de protagonismo social. O que ele diz? Qual é o apelo? Ouça. Vocês não estão ouvindo a minha voz, e por não ouvirem minha voz, o povo está sendo deformado. O profeta continua, e no capítulo 6, no versículo 1, ele diz assim, capítulo 6 de Miqueias, versículo 1: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Agora é como se ele transportasse o povo para um ambiente forense. E nesse ambiente forense, em que ele chama os montes e as colinas por testemunha, ele tem um apelo a fazer novamente, nesse ambiente forense. E qual é o apelo? Ouça, dê ouvidos, escute. E como é difícil escutarmos, para todos nós. Nós estamos aqui sentados num templo e por alguns poucos minutos nós temos dificuldade de ouvir aquilo que Deus tem a dizer. E quando não ouvimos, não damos ouvidos, desembocamos na mesma situação da nação de Israel. Sabe, é tão interessante que o desejo de Deus de se comunicar com aquele povo era tão grande, que durante o período histórico em que Miqueias era o profeta, era o porta-voz de Deus, anunciando a mensagem de Deus, Isaías também estava profetizando. O Miqueias é da roça. Se você olhar o primeiro capítulo, ele é como eu. Aqui o versículo 1 diz assim que ele era morastita. Então ele é da roça, ele é lá do campo. Mas Deus levanta esse camponês, esse homem da roça, esse homem simples, para anunciar uma mensagem, mas que está clamando àquele povo o seguinte: ouça. Ao mesmo tempo que Isaías, um aristocrata, um homem culto, inteligente, o Paulo do Antigo Testamento, uma espécie de Shakespeare, que escreveu um livro de 66 capítulos, Miqueias escreveu 7 capítulos, curtinho, um livro direto. Lá está Isaías profetizando, anunciando a mensagem de Deus para que aquele povo pudesse ouvir. No mesmo período da história, nós temos Oséias, aquele profeta que tem um amor louco, lembram disso? É um amor disposto a denunciar a traição, a infidelidade, o adultério da nação, mas amando insistentemente o seu povo. Naquele mesmo período, Deus levanta um outro boiadeiro, imagina só, ele vem com espora na bota para falar com o povo de Tecoa. Amós. Naquele mesmo período ainda temos o drama de Jonas, que vimos na outra semana. O que Deus está dizendo para aquele povo o tempo todo? Ouça, ouça, ouça. Mas uma pergunta que eu preciso fazer a você nessa manhã: eles ouviram? Eles deram ouvidos? Veja, o profeta aqui passa a denunciar os pecados que eles estavam cometendo, os desvios, mas não era de agora, eram centenas, dezenas de anos que eles estão cometendo os mesmos erros, os mesmos desvios. Eles não ouvem, eles não dão ouvidos. Alguém já disse o seguinte, que quando nós ouvimos
Nós vamos entrar em menos problema do que quando nós falamos. Ouvir a palavra de Deus. Sabe por que somos iludidos por esse mundo? Porque nos ferimos uns aos outros, destruímos as nossas relações terrivelmente, porque não damos ouvidos à voz de Deus. Veja só o pecado que ele está denunciando e que o povo não queria dar atenção. Aliás, quando eles notavam que a mensagem de Deus estava vindo, eles estavam prontos para refutar a mensagem e não para acatar a mensagem. Veja só. Capítulo 2 de Miqueias, versículo 1. Ele denuncia o que nós chamamos de pecado premeditado. Capítulo 2, versículo 1. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Uma coisa incrível a respeito de nós, seres humanos, é que se nós temos o poder de fazer algo, é muito difícil que sejamos impedidos de fazer. É como na ciência. A ciência tem uma série de critérios éticos do que deve e não deve fazer, mas normalmente ao longo da história nós descobrimos que se o homem podia fazer alguma coisa, tinha o poder de fazer, mesmo que estivesse violando algum princípio ético, eventualmente ele faria aquilo. O texto descreve o que nós chamamos desse pecado premeditado, que ele faz porque está ao seu poder, porque ele consegue fazer aquilo. E é um pecado premeditado num ambiente íntimo, singular e discreto, que é o seu próprio leito, lá na cama, lá onde ele supõe que ninguém está vendo a sua maquinação maligna. Mas Deus vê tudo. Deus sabe tudo. De Deus não se pode esconder nada. Nós podemos enganar as pessoas, esconder das pessoas, não podemos esconder de Deus. E lá, eles praticam isso que a Bíblia faz distinção. Sabia que a Bíblia faz distinção entre pecados e pecados premeditados? Eu sei, você está pensando, não, é pecado. Sim, é verdade. Pecado é pecado, são deformações, mas há uma diferença gritante entre o pecado premeditado e o pecado. O pecado premeditado é chamado na Bíblia de iniquidade. Lá no livro de Números nós encontramos uma orientação muito severa das consequências do pecado premeditado. Capítulo 15, versículo 22 ao 31, e eu encorajo você a ler na Nova Tradução na linguagem de hoje. Eu não vou ler agora por causa do nosso horário, mas leia Números 15, 22 a 31 depois. O pecado que não é premeditado é mais ou menos assim: eu saio com o meu carro e vou lá para a cidade resolver alguma coisa, desço aqui da serra, e eu não planejei fazer o mal a ninguém, eu não planejei causar algum dano ou ofender a Deus e a minha fé. Mas aí quando eu chego lá no centro, vem um abençoado e me fecha. Ele fecha. E aí todas aquelas palavras que eu não aprendi na escola dominical começam a emergir. E eu começo a citar para ele tudo que eu conheço da primeira carta aos Susanenses. Eu não premeditei, eu não planejei, não tem dolo, embora eu tenha. Sou o único, né? Não, tem alguns aqui ainda. Agora, é bem diferente de turbinar o meu carro, pegar o Subaru, envenenar o motor e dizer: hoje eu vou fazer um racha aí na cidade e vou causar na cidade de Mogi. Eu vou lá na Avenida Cívica, eu vou perturbar a vizinhança, eu vou ligar, como é que chama aquelas caixas de som que põe no fundo do carro? Como é que é, irmão? Essas caixas satanizadas. E vou lá e bum! Espera aí, isso aí é outra coisa. É um pecado premeditado. O povo de Israel não apenas estava pecando, eles estavam premeditando o mal. Ou seja, eles não se importavam com o que dizia a palavra de Deus. Eles arquitetavam, tinham uma engenharia para praticar aquilo que era o mal. Como algumas vezes
cônjuges fazem isso. O marido arma uma maneira de enganar a sua esposa e trair com outra. A esposa arma uma maneira de trair o marido. Contam histórias, fingem, arquitetam. Algumas pessoas, filhos armam, criam maquinações de como é que vão enganar os pais. Isso é pecado premeditado. Pessoas armam para tirar vantagem do outro. Isso é pecado premeditado. O profeta descreve que o pecado premeditado traz consequências ainda maiores. Mas vamos em frente. Capítulo 3, versículo 5, nós temos o que chamamos de pecado verbalizado, é um pecado profético. Capítulo 3, versículo 5 diz assim: Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Olha que interessante isso. Esse versículo está dizendo que existia uma máfia religiosa naqueles dias, e que se alguém pagasse, eles profetizavam coisas boas. Se desse um dinheiro para o profeta, ele anunciava só coisa boa sobre a vida da pessoa. É uma mandinga profética que existia ali. Oi? Hoje não existe mais essas coisas. Baseado na oferta, anunciava aquilo que a pessoa queria ouvir. Hoje, desculpe contrariar a nossa irmã, a internet está repleta, eu sei disso, a internet está repleta de pessoas que profetizam o que você quer ouvir, o que eu quero ouvir, para eu continuar vivendo o torto, para eu continuar vivendo o errado, para eu continuar desprezando Deus e a sua palavra. Por quê? Porque eles têm interesse único e exclusivamente no vil metal, em arrancar o que você tem, mesmo que signifique destruir a sua integridade pessoal, familiar e moral. Não Miqueias. Miqueias, arraigado em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20, denuncia aquele falso profetismo. No Antigo Testamento, a coisa era pesada. Se você dissesse assim, não, Deus falou comigo, Deus me mandou dizer isso, e aquilo que você tivesse dito, que Deus te falou, não se cumprisse, pedra nele. Eu acho que nós devemos ser muito mais cuidadosos se essa prática ainda estivesse em vigência hoje. Eu estava um dia numa reunião de amigos nos Estados Unidos e você já viu, tem aquela pulseirinha, o que faria Jesus, não é? Que nos ensina o caminho da graça, de sermos bondosos, ajudadores. E conversando com ele eu brinquei e falei, eu não sei, de vez em quando eu tenho vontade de usar uma camiseta, o que faria Moisés? Aí depois de uns dias chegou no correio uma camiseta que eu tenho hoje, qualquer dia eu vou até mostrar para vocês, o que faria Moisés? Aí eu fico com as camisetas, jaqueta fechada, quando o irmão começa com alguma coisa eu faço assim. Moisés? Você não está feliz que nós estamos na graça? Mas nós não precisamos jamais abusar da graça. O profeta Miqueias denunciava aqueles profetas que usavam a palavra de Deus apenas para lucro pessoal. Agora eu sei, nós pensamos assim, mas eu não sou um profeta, eu não faço por lucro pessoal. A Bíblia, bem interpretada, é a verdade e a palavra de Deus. A Bíblia mal interpretada é a mãe de todas as heresias. Quando eu começo a torcer a Bíblia, a picotar a Bíblia e escolher apenas o que eu quero da Bíblia, eu estou violando a palavra de Deus, estou fazendo a mesma coisa que eles, que é usar a palavra de Deus apenas como uma vantagem para mim. Um Deus que não me confronta nos meus caminhos errados não é o Deus Todo-Poderoso, é apenas o meu próprio ego. Terceiro pecado que ele denuncia é o que nós chamamos de pecado camuflado, capítulo 6, versículos de 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante a Ele com holocausto, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Veja, até aqui por enquanto.
Eles começaram a camuflar os seus pecados. Eles diziam assim: nós vamos até o templo, vamos oferecer sacrifícios a Deus. No Antigo Testamento, está comigo aí, diga amém? No Antigo Testamento, como é que você tinha a expiação do seu pecado, a purificação do seu pecado? Por meio de um sistema sacrificial. Você levava no templo ou no tabernáculo, dependendo do período da história, algum animal. O animal morria no seu lugar, porque você era culpado e tinha que haver justiça. Deus é justo. Como é que tirava a sua pecaminosidade ou a minha? Era colocando na conta de outro. Em outras palavras, Deus não perdoa sem que alguém pague a conta. Deus perdoa porque alguém paga a conta. E no sistema sacrificial veterotestamentário, a conta era paga por esse sistema. Você oferecia. Então o povo de Israel dizia assim: o que Deus quer? Ele quer milhares de carneiros, Ele quer que eu ofereça meu próprio filho, é isso? Ou seja, eu vou me esconder por trás da minha religiosidade. Então algumas vezes nós estamos numa igreja, cantamos, damos oferta, fazemos orações, mas a nossa vida contraria aquilo que nós verbalizamos no ambiente eclesiástico. É uma camuflagem, é o pecado camuflado. E Miqueias denuncia isso. E finalmente ele nos diz: tá, então o que Deus espera de mim? E um dos versículos mais conhecidos no livro de Miqueias é esse aqui, o versículo 8 do capítulo 6. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, ames a misericórdia, andes humildemente com teu Deus. 3 palavras se destacam: justiça, misericórdia, humildade. Justiça. Deus diz: eu não estou interessado nos seus sacrifícios. Estou interessado que você viva uma vida justa. Que você seja justo com as pessoas, com a sua família, com o seu vizinho, com as pessoas com quem você trabalha. Mais do que isso, eu desejo que vocês amem a misericórdia. Que as pessoas fragilizadas vejam em você um braço estendido de misericórdia, de graça, de bondade. E terceiro, que vocês andem na minha presença com humildade. Sabia que para ouvir, para dar ouvidos, é preciso vencer o ego? Se eu acho que o meu talento está acima do seu, que eu estou acima de você, e você está falando, eu paro de te ouvir, porque eu me considero mais importante que você. E Deus diz: ande humildemente, porque os homens às vezes se arrogam a saberem mais que o próprio Deus, a quererem determinar a sua vontade sobre a vontade de Deus. A humildade nos ajuda a ouvir o que Deus tem a dizer. Fala, Senhor, corrige os meus caminhos, corrige o que há em mim, me mostra a tua vontade. Mesmo que seja difícil, eu sei que o Senhor me dará graça para lidar com a tua vontade. Então 3 palavras nós encontramos nesse texto que são tão importantes: justiça, misericórdia e humildade. Bom, o nome de Miqueias significa o seguinte: quem é como Yahvé. É a mesma raiz de Miguel, só que Miguel é quem é como Deus. E o nome dele é uma pergunta: quem é como Deus? E lá no capítulo 7 ele repete o mesmo conceito: quem é como Deus? Mas ele coloca num contexto diferente. O livro de Miqueias trata de 3 temas principais aqui: o pecado do povo, mas a promessa de Deus de trazer perdão para o povo. Como? Como alguém pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? Essa é a pergunta. Quem é como o Senhor? Porque só uma pessoa em todo o universo consegue com perfeição ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Porque nós sempre temos o pêndulo muito para um lado ou para o outro. Deus não, perfeitamente justo e misericordioso. Como ele fez isso? Miqueias capítulo 5, versículo 2, ele descreve, diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Uma promessa feita 700 anos antes de Jesus nascer, num lugarejo, num vilarejo chamado Belém. Você lembra o que significa Belém?
Belém significa casa do pão. Hoje nós podemos dizer que é padaria. Por que era chamado de padaria aquele vilarejo? Porque era ali que eles produziam o trigo. E esse trigo era a providência para produzir pão em Judá. Então todo mundo falava, é Belém, é a padaria, é lá, de lá é onde vem o nosso alimento. Aliás, era de Belém que vinham os cordeiros que eram sacrificados no templo. Mas Miqueias tem um insight, ele tem uma revelação especial. E ele diz que algo mais sairia de Belém, não só o trigo, não só o pão, não só o cordeiro. Ele diz que de Belém sairia aquele que haveria de reinar sobre Israel, o príncipe, o Cristo, o Messias, o único capaz de trazer para mim e para você a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ao mesmo tempo que faria valer a sua justiça. Sabe como? Na cruz. Quando você olha para Jesus pregado naquela cruz do Calvário, você vê Deus sendo justo. Por quê? Porque Ele puniu os meus pecados, Ele puniu os seus pecados, Ele puniu os pecados de Judá, de Israel, Ele puniu os pecados do passado, do presente, do futuro, Ele puniu o pecado de todos os povos, em todos os lugares, em todos os tempos, com justiça. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus bradou naquela cruz dizendo, está consumado, quando do alto daquela cruz Jesus disse, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, a graça e a misericórdia de Deus nos foi estendida de uma maneira tão maravilhosa. É na cruz de Cristo que Deus é justo e Deus é misericordioso, as duas coisas ao mesmo tempo. Como disse um escritor, é na cruz de Cristo que a justiça e a misericórdia se beijam, e é isso que nos dá paz. Eu não sei qual é a sua caminhada, quais são os seus desafios, com que você vem lutando, mas eu digo sem medo de errar, que se nessa manhã você der ouvidos, você ouvir, a esperança para você na cruz de Cristo. Mas você está ouvindo? Você está ouvindo? Porque a voz do pastor nos chama. Vamos nos colocar em pé. Nesse momento nós vamos orar pedindo a Deus que faça com que essa palavra frutifique no nosso coração, que nos livre dos nossos maus caminhos, mas nós também vamos orar por aqueles que estão enlutados, com dificuldades, angustiados, porque há provisão na cruz de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar.